Olá, bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Com extrema alegria que a gente vem para mais um episódio do nosso Jovem Techs e hoje a gente tem a imensa satisfação de, pela primeira vez, atendendo o nosso objetivo de trazer pessoas de diferentes setores do direito tributário, de entrevistar um advogado de uma grande banca, né? Hoje a gente vai bater um papo com o Pedro Assis, que é bacharel, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, Largo do São Francisco, e é especialista em direito tributário pelo nosso queridíssimo IBDT. E uma peculiaridade já é muito interessante, né? Talvez não seja curiosidade, porque de fato é importante, mas é algo que a gente deve passar para os mais jovens. A gente tem a curiosidade de hoje ter mais um entrevistado que fala diversos idiomas, né? O Pedro fala alemão, francês, espanhol e inglês. Então a gente consegue perceber o quão importante é estudar outras línguas, não só para o direito, né, mas para o direito basicamente. O Brasil, digamos assim, é um pouco atrasado no estudo jurídico, né? E, enfim, a gente pode perceber já de antemão a importância de estudar idiomas, mas, enfim, feita essa apresentação do nosso ilustre entrevistado, a quem a gente já agradece imensamente pela aceitação do convite, eu passo a palavra para o Tiago para fazer a primeira pergunta e dar início a esse nosso bate-papo aqui, que é sempre muito aberto, franco e informal. Obrigado, Pedro. Vini, obrigado. Pedro, agradeço muito pela sua atenção, pela disponibilidade de nos ouvir. Você é o nosso primeiro entrevistado, como o Vini falou, que vem oriundo de uma grande banca, que passou muitos anos no mesmo escritório. E a gente queria que você contasse um pouco inicialmente sobre a sua carreira acadêmica. Assim, fala um pouco para a gente como foi. A gente viu que você é um cara novo, mas já bastante acadêmico. Conta um pouco para a gente um pouco sobre como foi essa trajetória. Perfeito, Vini, Thiago, antes de mais nada, eu que tenho que agradecer o honroso convite para estar aqui conversando com vocês. Tenho acompanhado bastante o podcast, assisti todos os episódios, muito interessante, muito bom o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Então, eu fico realmente muito feliz e quem tem que agradecer aqui sou eu. Bom, a minha trajetória, ela começou já muito voltada, planejada para a área de direito tributário, porque no final do dia eu venho do interior, né? Eu sou de uma cidade chamada Araçatuba, no interior do estado de São Paulo. E eu gostava muito de exatas, cara. Eu não ia fazer direito. Eu queria fazer engenharia, eu gostava de física, eu fazia essas competições de física, matemática, enfim. E eu acabei fazendo direito, porque meu pai, na época, falou: você vai fazer direito, ponto. E aí eu falei: bom, tá bom, eu vou prestar vestibular, eu vou fazer uma faculdade no vestibular para direito, que vai ser a USP. E aí o restante eu tento as engenharias. E aí depois a gente discute. No final do dia, eu acabei só passando no direito mesmo. Não foi para ser engenharia. Eu falei: bom, então tá, tô aqui na faculdade de direito. Não passei nas outras, vou lá, vou ver qual que é desse direito. Aí eu cheguei, ouvi um mês de aula, segundo mês de aula, falei: quer saber? Interessante esse negócio. E aí na faculdade tinha um programa logo no início para os calouros, né, de conhecer as áreas jurídicas, meio que um protótipo do que hoje vocês tentam levar para o público em geral, né? Quais são as áreas que alguém que atua no direito pode trabalhar? E lá a gente foi convidado aí para um escritório de advocacia, era o Pinheiro Neto. Quando eu cheguei lá, eu falei: putz, é aqui que eu quero trabalhar, cara. É aqui. Tem uma estrutura muito boa, uma biblioteca gigantesca, e aí eu fiquei, assim, apaixonado já à primeira vista lá pelo escritório. E aí, na época, era comum se começar o estágio logo no início da faculdade. Então, nos primeiros meses, assim que eu saí de lá, eu já falei: eu quero mandar meu currículo para cá. E aí eu fui atrás. Tinha alguns colegas que já estavam em contato lá para entrar no processo seletivo, né? E mandei meu currículo e comecei já desde o primeiro ano. Nem tinha direito tributário no primeiro ano, a gente tinha aulas de economia política. É meio que uma introdução para a área do direito financeiro e para o direito tributário, que depois vem para o quarto ano. Mas era relativamente comum se começar bastante cedo no estágio, e assim foi o meu caso, né? E aí eu fui para a área do direito tributário, que na minha cabeça era a área que mais mexeria com números,
eu teria aquele pezinho ali das exatas que eu queria antes da faculdade, né? E foi assim, eu entrei lá em 2007 e fui levando em conjunto com a faculdade. Óbvio, você acaba necessariamente fazendo algumas renúncias nesse caminho, né? Não dá para ficar com um pé em cada canoa e ir cruzando super tranquilamente. Mas era como as coisas funcionavam. Hoje, acho que para o bem e para o mal, as coisas acabaram caminhando para um lado um pouco diferente, né? Não é mais tão comum a pessoa começar um estágio tão cedo, e, por outro lado, no meu caso, eu acabei conciliando até que bem, até que bem. Não digo que tenha sido um aluno excepcional durante a graduação, fui bem, mas não era entre os top 3 da minha turma. E assim foi, eu já tinha essa predileção pelo direito tributário, fiz o meu TCC em direito tributário, orientado pelo professor Chueri, e logo depois da conclusão do curso de graduação, eu já queria engatilhar mestrado e seguir nessa área, aprofundando os estudos no campo do direito tributário, né? O fato de já ter uma bagagem de 4 anos de prática num grande escritório contribuiu bastante, porque quando eu cheguei no 5º ano, eu já tinha uma carga de horas de voo, né, digamos assim, bastante alta. E isso contribuiu muito. Então, eu já queria engatilhar estudos no mestrado e seguir nessa área acadêmica, para complementar aquela prática que eu já tinha do trabalho. E, nesse momento, eu acabei tendo uma pausa de 1 ano, que eu aproveitei para fazer as especializações no IBDT, né? Existe um processo seletivo para ingresso na pós-graduação estrita da Universidade de São Paulo, e aí, nesse processo, eu acabei ficando 1 ano em espera. E aí, eu aproveitei para fazer as pós-graduações no IBDT. Eles já tinham o curso de Direito Tributário Internacional, bastante reconhecido, muito bom, muito forte, e foi o primeiro ano, em 2012, em que surgiu o curso de Direito Tributário Brasileiro. E eu acabei fazendo os dois, né, concomitantemente. Foi também igualmente puxado, mas muito compensador, né, valeu super a pena. A dinâmica das aulas era bastante diferente uma da outra. Não sei se hoje ainda é assim, né? Mas na época a parte do direito local tinha as atividades durante a semana, palestras, no final de semana tinha monitoria com júris simulados, e o direito tributário internacional mais voltado para a área para acadêmico mesmo. Então eram palestras semanais, segundas e terças, lá na antiga sede do IBDT. E aí, 2013, se eu não me engano, foi o ano que eu acabei ingressando no mestrado sob orientação do professor Guedes, né? E aí a gente seguiu nessa fase de créditos, qualificação, defesa da dissertação, né? E isso eu concluí em 2017. Em 2017, apliquei de novo para já seguir no curso do doutorado, e também não consegui de imediato, né? Existia uma fila anterior, então aproveitei esse período de 2018, que foi quando teve início, até 2019, que foi quando ingressei efetivamente, para fazer um MBA em gestão empresarial e ter uma visão um pouquinho mais de negócios, né? No escritório eu trabalhava bastante com essa área de reorganizações societárias, operações de M&A, então era bastante positivo se eu também tivesse um pouco dessa linguagem empresarial e de mercado, para entender as próprias demandas do cliente, né? E aí eu aproveitei essa janela também para não ficar parado. Entrei nesse MBA na FGV, concluí, e assim que concluído, entrei no doutorado, que concluí agora na semana passada, praticamente, que tive a defesa da minha tese, né? E essa foi a minha trajetória acadêmica. Hoje, assim, no calor do momento, eu digo que agora eu só quero ler gibi, mas vamos ver aí o que nos espera. Essa área não dá para ficar parado, né? Não, muito bacana, Pedro. Antes da gente passar para a próxima pergunta,
A gente gostaria muito de saber um pouco melhor como se deu o seu aprendizado nessas diversas línguas, né? A gente viu aqui que, como eu falei anteriormente, que você fala alemão, francês, inglês, espanhol, e é uma pergunta que a gente nunca fez, né, Tiago? Muito embora outros entrevistados falassem outros idiomas, é uma pergunta que a gente nunca fez, então se você puder compartilhar conosco brevemente, assim, os desafios de Uhum. aprender os outros idiomas, né? E se puder eventualmente dar dicas também. Geralmente falam que o alemão é mais difícil, né? Então, eu particularmente estou fazendo alemão, né? Uhum. Enfim, a primeira coisa que a professora fala é para superar essa barreira de que alemão é outro planeta, né? E quando eu até supero essa barreira, as coisas fluem um pouco melhor, mas enfim, vamos ter o alemão, assim, o senso comum é de que é a língua um pouco mais difícil, mas enfim, conta um pouco para a gente como se deu e se puder, como eu falei, dar alguma dica. Perfeito, isso daí é uma pergunta interessante. Eu comecei cedo nessas línguas aí, nesses idiomas, também sob influência dos meus pais. Eles queriam que eu aprendesse inglês muito cedo. Eu fui praticamente alfabetizado em inglês antes de ser alfabetizado em português. Eu comecei o curso de inglês muito pequeno mesmo. Antigamente, no começo da década de 90, isso não era nada comum. No interior do estado, ainda mais, era difícil até de achar professores. Mas conseguimos lá, eles deram um jeito. Comecei com inglês. E aí fui desenvolvendo o inglês, tudo. E meus pais, eles são médicos, né, não são da área do direito. E logo depois de formados, eles fizeram especializações na Alemanha, moraram um ano na Alemanha, em Berlim, e achavam que também seria importante, independentemente de qual carreira fosse seguir, ter uma formação no alemão. Eu comecei a fazer aulas particulares de alemão também no interior, criança também, no começo não gostava, porque eu tinha esse bloqueio. Justamente, imagina uma criança de 10 anos lá, der, die, das, neutro, genitivo, acusativo. Você tem que fazer toda a análise gramatical antes de pedir um copo d'água. Basicamente é isso. E aí eu falei, putz, não, tá meio pesado. Mas ia levando, porque eu sabia que era importante de uma forma ou de outra. Né? Naquele momento inicial parecia não ser relevante, mas hoje eu vejo a importância disso. Se eu posso dar algum conselho é começar jovem, o mais jovem possível, porque esse processo de aprendizado na juventude ele é muito mais acentuado mesmo. Eu vejo isso porque depois que eu entrei na faculdade, aí eu tive a curiosidade de aprender francês, né? Uma área que eu gostei bastante durante a minha graduação foi a área de direito internacional público. E direito internacional público tem muita influência do francês, usa-se muito o francês. Então eu queria, até para consultar as fontes primárias, né, a legislação, os julgados. E aí eu fui buscar um curso, mas isso já na faculdade mesmo. O espanhol veio do colégio, que tinha aulas de quinta a oitava série, a gente fazia aulas de espanhol, né? Mas basicamente foi essa trajetória, muito por influência dos pais, quando criança. Depois acabei vendo a importância, ainda mais na nossa área do direito. Isso daí é bastante relevante para consultar a origem né, dos textos. Uma coisa é você pegar uma tradução, outra coisa é você ir direto na origem, né? E no alemão, particularmente, esse daí é um ponto interessante. Às vezes uma palavra tem uma nuance que a tradução não captura totalmente. Então, daí está a relevância, né, desse aprendizado e dessa dedicação. E eu estava vendo uma vez uma entrevista do professor Schwery mesmo, ele falando que ele dava, aqui, se eu não conseguir reproduzir fielmente o que ele disse, me desculpem, mas o que ele falava ele acreditava nas pessoas que iam atrás de idiomas, porque o esforço que o aprendizado de um novo idioma exige mostra que a pessoa teve um investimento em si própria, na sua formação. E eu concordo plenamente com isso, né? Então, eu realmente sou um partidário dessa linha de pensamento e incentivo bastante. Legal. É, Passando para a próxima pergunta, e possivelmente vai ter conexão com essa questão dos idiomas, né? A gente queria saber um pouco melhor, Pedro, como foi a sua trajetória até aqui, profissional, né? A gente sabe que você
continua, felizmente, no Pinheiro Neto, né? É cada vez mais incomum e, a meu ver, infelizmente, as pessoas se manterem nas empresas, né? E aqui, empresa em geral, não só escritórios de advocacia, durante muito tempo assim, o que é uma lamentação, né? Às vezes a gente fala com algumas pessoas de fora do país principalmente na Europa é algo um pouco mais comum as pessoas se manterem nas empresas, né? Durante mais tempo, mas enfim, conta um pouco para a gente como foi sua trajetória. Você já confessou que ficou apaixonado pelo escritório em uma visita super informal na época de estágio. E, enfim, como foi sua trajetória até aqui? A trajetória no Pinheiro Neto é uma trajetória que ela realmente pensa na formação do advogado, né? Então, como eu tinha mencionado, a gente começava bastante cedo lá, né? Então, essa fase de estágio, ela durava do segundo ao seu quinto ano, do primeiro ao quinto ano, e a ideia era realmente formar pessoas para ficarem lá muitos anos, né? Tanto que se brinca que o Pinheiro Neto é o navio escola, né? Porque ele vai formando os marinheiros aí e investindo realmente nos profissionais. Tem um plano de carreira bastante estruturado, bastante sólido, e acho que esse é um dos grandes diferenciais, até para a continuidade do escritório, né? É um escritório que tem 80 anos de história, mas que ele não se perde no passado, né? Ele é constantemente inovador e não é um escritório tradicionalista, ele é tradicional, mas sem nunca perder a característica de vanguarda. E isso é muito importante, acho que esse eu diria que é um dos grandes atrativos lá do Pinheiro Neto. E a minha carreira começou dessa mesmíssima forma, como estagiário no primeiro ano, fui efetivado no quinto ano de faculdade, e a gente segue um plano em que você é advogado júnior durante alguns anos, advogado pleno durante outros anos, e depois chega à categoria de sênior, né? Hoje eu sou advogado sênior na área tributária, trabalho comecei trabalhando muito com consultoria tributária. Com o tempo, essa consultoria tributária foi dando uma guinada para os autos de infração lavrados sobretudo pela Receita Federal, porque eu sempre trabalhei muito nessa parte de tributos federais, imposto de renda, CSL. E aí a gente saiu um pouco da área totalmente consultiva para também atuar nessa parte de contencioso administrativo, até por conta da expertise, do conhecimento dos fatos, e esses detalhes nessa esfera são muito importantes. A memória do caso, o que aconteceu, por que aconteceu de uma tal forma um determinado negócio e não de outra, né? Isso daí é bastante relevante. E a minha atuação acabou indo por esse caminho. Hoje também continuo assessorando questões fiscais em operações de organização societária, M&A, fundos de investimento, mas também com esse pé no contencioso administrativo fiscal. Legal, Pedro. Muito curioso, porque eu estava puxando aqui da memória alguns entrevistados anteriores e, por exemplo, a Marta, que foi a nossa última entrevistada, passou bastante tempo no estádio do professor Humberto Ávila também, né? Assim, desde estagiária até hoje sócia e assim, mas numa estrutura diferente, né? Ela está no escritório boutique, Pedro está no escritório grande, mas os dois, cada um no seu caminho, conseguiram trilhar com base nessa insistência. Claro que não é fácil, eventualmente é inevitável que existam momentos que o advogado pense, será que eu estou trilhando o caminho certo aqui tanto tempo? Assim, eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo também pensem isso, assim, que estão numa estrutura, que gostam, mas que têm satisfações naturais, mas às vezes a insistência ela é recompensada no final. É claro que não tem certo ou errado, né? Não tô aqui para dizer que tem certo ou errado, a gente também conhece outros entrevistados, outras pessoas que eu, lembrando rapidamente, talvez, o
Fred, que saiu para abrir o escritório dele, né? Estava no Filial Neto, e que é uma história bem bacana também, assim, não tem certo ou errado, mas é curioso pensar como, de fato, há essa recompensa no final da insistência. Pedro, você vai falar? Não sei se você abriu o microfone. Não, eu acho que esse ponto que você trouxe, Thiago, é muito, muito relevante. A persistência. Isso em qualquer área de atuação, né? A pessoa, quando ela é persistente, ela vai ser, no final, recompensada. Vai aprender com os erros. Vai ter momentos em que vai achar difícil seguir, mas persistência é a palavra que não pode sair da cabeça. Isso daí é um ponto bastante relevante. No escritório de grande porte, a gente trabalha muitas vezes em caso que, no primeiro momento, você se sente frustrado, porque às vezes são situações em que a lei não é suficientemente clara, é um assunto novo, tem pouca coisa escrita, então a sua criatividade e persistência são fundamentais para você conseguir seguir nesse caminho e propor soluções para atender o seu cliente, né? Isso é bastante importante aqui para quem opte por atuar nessa área. Nessa hora, Pedro, tem que consultar a galera que gosta de exatas, né? E você é um grande caso, porque criatividade no direito, às vezes, na maioria das vezes, não é uma coisa muito, digamos assim, pragmática e aplicável. Aí tem que ir na galera que gosta de Exatamente. engenharia. Aí são aquelas soluções fora da caixa, né? Exatamente. Mas, de vez em quando, a gente tem que buscar ali na caixinha de ferramenta do próprio direito também, né? É sempre uma solução integrada, tem que ser. Bom, partindo então para a próxima pergunta, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, principalmente porque a gente falou de persistência, que, entre outros adjetivos, é um dos que, na minha opinião, anda em falta. A gente fala que o jovem é muito ansioso e em regra, é quase que a antítese da persistência, a ansiedade, né? Assim, pode vir a ser, né? Dependendo do que você faça com essa ansiedade que vem para todo mundo, naturalmente. Mas a gente costuma fazer essa pergunta, que o Vini sempre fala que é uma pergunta esperada e de fato é uma pergunta legal mesmo, que é o que é que o jovem precisa para se diferenciar no mercado de trabalho. Você já falou em persistência, se puder explorar um pouco mais isso ou falar mais alguma qualidade que Perfeito. você acha que se adequa, seria bem legal. Acho que persistência, paciência e perseverança, né? Acho que essa questão de ansiedade que você comentou, Thiago, varia de pessoa para pessoa. Não tem muito como definir profissionalmente a pessoa ser ansiosa, é característica própria, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa ansiosa, mas eu sou uma pessoa muito pensativa. Então, se eu estou diante de algum problema, eu falo, eu preciso ruminar aqui um pouco. Eu vou parar, vou pensar. Às vezes, pensar e não fazer nada pode ser a solução, né? Então, é esse exercício de combinar persistência, perseverança, paciência, que acho que, pelo menos comigo, tem sido uma receita que tem rendido frutos, né? Eu não sei se, eventualmente, a característica de ansiedade pode ou não contribuir positivamente, porque também a pessoa ansiosa, ela quer resolver o problema, e ela está, às vezes, no mesmo barco com o cliente, querendo resolver esse problema. E isso tem casos em que é importante. Por outro lado, tem situações em que você tem que falar, espera lá, deixa eu pôr aqui o pé no freio um pouquinho, deixa eu pensar, o que a gente pode fazer? Ou então, o caminho de sair do escritório, voltar para casa, aí você fica pensando no carro, no ônibus, no metrô. O que será que eu poderia ter feito ali de diferente? Ah, tá aqui. E você pensa a solução na hora que você menos espera. Então, o meu perfil é esse, de esperar, pensar um pouco na situação, aguarda, vamos ver o que acontece. E aí, no final, as coisas vão se resolvendo, né? Aliando isso com uma formação sólida, com os estudos, com essa dedicação que a gente conversou no primeiro bloco, eu acho que é uma receita muito positiva, que contribui muito para quem atua na área do direito tributário.
várias pessoas falam isso, né? Mas a primeira pessoa que eu ouvi falar isso foi o professor Hugo de Brito Machado II, né? Que é pensar com vinho e revisar com café. Então, vai muito nessa linha que você falou, de às vezes quando a gente está sem fazer nada é que vê as ideias, né? E, enfim, isso acontece comigo. Essa frase é muito boa. É, eu me Pensar identifico. com vinho, revisar com café. Eu acho que eu Exatamente. sou partidário dessa ideia. Não sabia, não Todos somos. sabia a referência Uhum, originária, professor Hugo de Brito Machado II, mas uhum. uma boa ponderação, sim. Eu já escutei várias pessoas falarem isso, mas os créditos têm que ser atribuídos, pelo menos da minha perspectiva, a quem eu escutei falar primeiro e foi ele. Mas, Pedro, partindo para a nossa próxima pergunta, que também é uma pergunta que recebe muita atenção dos mais jovens, né? E claro, se você puder compartilhar conosco, assim, sem adentrar em detalhes como o nome dos clientes e tudo mais, conta um pouco para nós como que foi o caso assim mais relevante ou marcante da sua carreira. E aí pode ser marcante e relevante do ponto de vista do assunto em si, como também, naturalmente, da sua perspectiva, de ter sido muito desafiador para você, digamos assim. E, enfim, conta um pouco mais para a gente, por favor. Eu acho que eu citaria dois casos, um pela matéria e um pela estratégia. São dois autos de infração, né? O primeiro deles foi um auto de infração que foi o primeiro caso que eu assumi efetivamente como advogado no escritório, né? Eu era advogado júnior, chegou um auto de infração em que se discutia isenções de PIS/COFINS e importação sobre determinados equipamentos médicos. E existia uma discussão se o uso desses produtos era exclusivo de hospitais, clínicas, laboratórios, que era o texto literal da norma isentiva, ou se o fato de o importador passar para algum distribuidor no meio da cadeia rompia essa isenção. E era esse o debate que a gente teve naquele caso. A discussão não era das mais complexas e difíceis, mas como advogado, eu senti que aquele foi o primeiro caso que eu peguei desde o auto de infração, tive que sentar para pensar numa estratégia de defesa, elaborar toda a defesa e acompanhar o desenvolvimento desse processo administrativo até que fosse definitivamente julgado. A gente ganhou o auto, ganhou o caso por unanimidade de votos, não teve nem recurso de procuradoria, depois que passou pelo CARF. Então, eu considerei esse caso a minha primeira grande vitória como advogado. E o segundo processo é um caso que foi julgado em 2017 na Câmara Superior. Envolvia uma reorganização societária, a discussão era sobre a monetização fiscal de ágio, e o que eu destacaria nesse processo é que a estratégia que a gente adotou na Câmara Superior, então a gente subiu para a Câmara Superior de Recursos Fiscais com a vitória do CARF, e o recurso era da Fazenda Nacional. E a gente tinha duas possíveis estratégias. Um, brigar pelo mérito, ou dois, brigar por questões procedimentais, não cabimento de recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu insisti na tese, na época, do não cabimento do recurso da Fazenda Nacional, e essa foi a estratégia vencedora. Então, eu gostei bastante de ter atuado nesse processo. Óbvio, a gente deu importância para o mérito, mas o grande foco naquele caso, naquele momento, naquela etapa da briga, era o não cabimento. A gente conseguiu ganhar pelo não cabimento. Então, é um segundo caso que eu destaco também na minha trajetória aí profissional. É curioso, né? Eu lembro que a gente fez essa pergunta bem no começo pro nosso amigo, pro Bruno, pro Fetterman, e ele respondeu algo como, falou do primeiro caso, do primeiro auto de infração que ele pegou desde o começo, quando era advogado júnior, acho que ele trabalhava no Lacage no Lacage do professor Chueire, quando o auto que ele pegou como advogado júnior, que fez a extensão oral no CAF, fez recurso voluntário, etc. Curioso como nos marca, né, o que a gente faz recém-formado e quando, assim, aquele primeiro frio na barriga, no primeiro caso, assim, audiência com os conselheiros ou com os desembargadores e extensão oral e você conseguir vencer o caso, ou conseguir ter algum êxito, isso mexe muito
conosco quando somos mais jovens. Obviamente, tem também as experiências que todo advogado passa uma hora, né? Aquele embaraço na hora de despachar a primeira petição, então chega lá, não sabe com quem fala direito, não sabe qual é o tratamento direito lá com o juiz, tem a primeira sustentação, você vai lá, fica com um papelzinho tremendo ali no púlpito, tem sempre dessas. Interromper ali o conselheiro falando, está explicando o fato, você já atravessa, acontece. São também as experiências ao longo da carreira, todo mundo passa por isso. Ah, é. Não, e a advocacia, especialmente contenciosa, né, ela exige um pouco desse sangue, desse ímpeto de conflito, assim. Por exemplo, agora eu estou fora de São Paulo, vim a trabalho para ter algumas audiências com desembargadores de um caso super importante do escritório. Estava no tribunal ontem, marquei audiência com super antecedência, e chego lá, o desembargador não estava, e aí, assim, chá de cadeira, aí não, vou no outro gabinete para resolver logo e volto, voltou, o cara não estava lá ainda, aí, não, marca tarde, não, mas vamos, tem que ter audiência, não dá para não ter, e ter assessor, e assim, você tem que gostar disso, porque Por isso, é a paciência. É a se você se paciência e a chatear. palavra que tem sido bastante falada nos últimos anos, resiliência. Pedro, continuando no nosso papo, e você já, já nos contou, e a gente já está sabendo, e demos até os parabéns na época que você acabou de terminar o doutorado. Imagino que tenha sido uma tarefa super árdua e prazerosa, muito prazerosa, claro, né? É, um comentário antes de fazer uma pergunta que você falou aqui e que faz bastante diferença para bastante gente que está ouvindo, esse gap de tempo que você teve para entrar no mestrado, para entrar no doutorado. Eu e o Vini, a gente está assistindo aula lá na universidade eu estou com o professor José Maria e o Vini está com o professor Humberto Ávila. E, assim, cada vez mais, pelo que eu ouço nos comentários da universidade, é uma tarefa difícil o ingresso no mestrado e no doutorado, principalmente em universidades, não só lá, com certeza, mas em universidades do porte da São Francisco. Então, foi muito legal você ter dito que, porque muita gente pensa, eu passei de primeira, eu fui, e aí pensa que é o trivial, que é o comum, e não é, o que eu vejo não é, assim, comum é você ter realmente um tempo de conhecimento do professor, de conhecimento da matéria, de amadurecimento da sua ideia, de dissertação ou de tese. Mas dito isso, assim, a nossa pergunta é sobre seus planos para o futuro, o que é que você pensa aqui para frente, assim, depois do doutorado, assim, passar um tempo lendo gibi e revista para descansar um pouco, mas conta para a gente um pouco desse desafio da entrada, Uhum. já que a gente está falando sobre isso, da entrada para o mestrado e da entrada no doutorado, e também para depois do doutorado, o que você está pensando em fazer daqui para frente, especialmente na área acadêmica, mas não só. Perfeito, Thiago. Obrigado pela pergunta. Eu passei pelo período de espera, né? Assim, espera, entre aspas, existe uma norma dentro da USP que os orientadores eles têm um limite máximo de orientandos, né? Então, por isso, acaba se gerando uma fila, né? No meu caso, não foi diferente. Eu aguardei cerca de 2 anos até o ingresso no mestrado. Nesse período, eu estava acompanhando as aulas do professor Gerd na pós-graduação, né? O professor Gerd Holtmann, ele atuava bastante com essa parte de direito internacional tributário, né? Direito tributário internacional, e ele convidava os alunos dele para participar das aulas. As aulas do professor Gerd eram, muitas das vezes, bate-papos, eram conversas. Hoje vamos falar sobre artigo 7º das convenções para evitar dupla tributação. Os alunos se juntavam e debatiam temas ligados à aplicação do artigo 7º. Muito interessante, era muito bacana. E, nesse período de espera, eu ficava fazendo o acompanhamento dessas aulas, participando, e também eu aproveitei para fazer, no caso do mestrado, especializações, né, entre o término da graduação e o ingresso no mestrado, fiz as duas especializações no IBDT, e entre o mestrado e o doutorado, eu aproveitei para fazer o MBA em gestão empresarial. Então, na época, óbvio, quando você
é preterido e fica um ano de espera, você fica bastante frustrado e fala, putz, será que vale a pena insistir e tentar mais um ano? Vale a pena. É difícil processar naquele momento imediato, mas agora vendo com outros olhos o que aconteceu no passado, o que eu pude aproveitar para fazer nesse tempo, eu vejo como uma experiência até muito positiva, porque no final das contas, foi um período de amadurecimento, de pesquisas, até para desenvolvimento dos trabalhos durante o mestrado e o doutorado, então pesquisa de bibliografia, tá presente nas discussões acadêmicas, pegar novas ideias, então aí também surgem os insights, né? Às vezes de uma conversa, de uma aula, surge uma ideia para um capítulo de uma tese, para uma dissertação, para um artigo científico, enfim. Então, no final das contas, a experiência imediata é frustrante, mas a longo prazo bastante positiva para a formação e amadurecimento das ideias também, né? Então, a minha trajetória ela foi assim. Daqui para frente, obviamente, quando eu falo que eu vou ficar lendo gibi, é uma brincadeira imediata. Eu não consigo ficar parado. Eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Não sei se, eventualmente, adentrar nessa área realmente mais acadêmica, eu acho que, no momento, eu não vejo, né? Mas, enfim, cursos de especialização, discussões acadêmicas posteriores, novas leituras, né? Enfim, outras áreas, outros ares, quem sabe? Acho que as portas estão sempre aí abertas, mas é aquela questão, oportunidade, né? Então, surgindo oportunidade, por que não dar uma chance a ela? Vamos ver o que vem aí pelo futuro. A Marta, Pedro, desculpa, Vini, só fazendo um adendo antes de você entrar. A Marta, quando ela terminou o doutorado, ela, corrija se eu estiver errado, Vini, mas ela nos disse na última entrevista que ela passou fazendo um LLM na Itália, um curso fora. Eu sei, e assim, pegando um gancho, talvez fazendo uma pergunta dentro da pergunta, eu sei que muitos jovens têm interesse em trabalhar em grandes escritórios, assim, muito pensando nas oportunidades até de patrocínio internacional, assim, grandes bancas elas auxiliam, às vezes pagam um LLM no estrangeiro, às vezes auxiliam no curso, fazem um mestrado lá fora, etc. E eu imagino que o Piero Neto também tem algum tipo de estímulo nesse sentido. Fala para a gente, assim, eu tive o insight dessa pergunta agora, o que é que você acha disso? Você acha interessante que os escritórios ofereçam essa possibilidade das pessoas irem para fora? E também, eu vou tomar a liberdade de perguntar sobre você. Você acha que seria uma possibilidade para você no futuro, passar um tempo fora? Ou a ideia talvez agora seja dar um gás na carreira aqui no Brasil e pensar nessa ideia talvez um pouco lá na frente? Não, eu acho que é um programa bastante positivo. Pinheiro Neto, particularmente, tem apoiado desde sempre essa experiência internacional, né? A gente vê hoje muitos dos sócios do escritório, quando eram jovens advogados, eles já, lá na década de 80, 90, no começo dessa época, já buscavam essa especialização fora do país. O Pinheiro Neto foi um escritório que surgiu da necessidade de atendimento a clientes não residentes no Brasil. Então, sempre teve essa interface de estimular os advogados a buscarem essa especialização e esse desenvolvimento também fora do país. É uma experiência muito rica e tradicional do escritório, no contexto do plano de carreira. Então, isso daí eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que é bastante importante para a formação dos advogados. Claro, pessoalmente, eu acabei seguindo a linha acadêmica aqui no Brasil, mas eventualmente não descarto uma especialização fora do país também, num outro momento, mais para frente, enfim, na linha do que a Marta nos contou no último episódio, né? Legal. E às vezes as pessoas, principalmente os mais jovens, acham que isso está anos-luz, né? A gente já falou isso algumas vezes, quando na verdade é mais um desafio, como outros na vida. Cada um tem suas peculiaridades, mas, enfim, daqui a algum tempo a gente volta a entrevistar o Pedro e, quem sabe, o Pedro Com estando em certeza. outro país, com outras pesquisas.
Mas, enfim, Pedro, já caminhando aqui para o nosso final, vai ser minha última pergunta, né? Na verdade, é um pedido. A gente gostaria que, se você puder, indicar algum livro jurídico, algum artigo que tenha te marcado, né? Você foi orientado pelo professor Schwerer na graduação, pelo professor Gerd, saudoso professor Gerd no mestrado, e pelo professor Quiroga no doutorado, então passou aí nas mãos, digamos assim, né? Teve a orientação de três eminentes juristas e tributaristas, e, enfim, tenho certeza que você pode indicar excelentes trabalhos aqui para a gente, se puder indicar um, dois ou até três, fique absolutamente à vontade. Olha, eu gostaria de fugir da pergunta da recomendação de livro jurídico ou de artigo jurídico. Eu vi um dos episódios que recomendaram o artigo do professor Schwerer da Suave Perda da Liberdade. Eu voltei semana passada para ler novamente esse trabalho, muito bom, muito bom. Eu gosto bastante desse artigo também, mas não vou recomendá-lo aqui, porque já houve a recomendação passada. Eu acho que os ouvintes aqui já foram atrás desse trabalho, assim como também fui de novo agora. Eu recomendaria um livro que, quando eu estava na graduação, falaram: você vai ler esse livro no primeiro ano, depois você vai ler esse livro no seu quinto ano, e você vai ver qual que vai ser a diferença de pensamento que você teve entre o início e o fim da sua faculdade, que é a Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen. Eu recomendaria esse livro. É um livro atemporal, é um livro que mostra o funcionamento da, entre aspas, se a gente pode assim dizer, ciência do direito. É muito interessante porque realmente eu tive essa experiência de ler no primeiro e ler no quinto ano de graduação. E eu tive essa reação que todo mundo comentava, né? Você vai ver com outra cabeça quando você lê no final da sua graduação esse livro. Então eu recomendaria esse livro como livro jurídico. E livros não jurídicos, eu recomendaria O Senhor dos Anéis. Eu sou um aficionado pela literatura de Tolkien, não por conta do seriado, já de antes, da época dos filmes. Tolkien É deve um ter livro que eu ficado um gosto. pouquinho chateado com o seriado, né? Pelo As menos eu adaptações gosto muito fazem de parte, Senhor né? dos Anéis também, por É isso que eu uma falei. releitura, Né? digamos assim. Faz parte. Tem que ver com bom humor, Sim, verdade, verdade. né? É um livro que eu recomendaria também no Não Jurídicos. O Tolkien é maravilhoso, né? Eu já tinha começado a ler O Senhor dos Anéis, assim, um pouco mais novo, na época, quando gostei dos filmes, aí acho que foi a trajetória, não sei se pela idade, Pedro, não estou te chamando de velho, tá longe disso, mas, mas assim, eu vi os filmes, e aí depois gostei, aí fui assistir os livros, agora quando voltou a série, caramba, eu quero ler do começo. Eu fui ler o Silmarillion e tô terminando de ler agora. Você já leu todos, né, ou grande parte deles? Não, inclusive o Silmarillion é um livro que eu comprei, fiquei alguns anos com ele, eu começava a ler, aí era tanto nome, aí eu parava. Pera, eu já não estou lembrando mais do começo. E eu falava isso com uns amigos que são aficionados por Tolkien. Eu falava: gente, mas eu não consigo começar a ler, e tem um monte de nome, um monte de mundos, e aquela coisa, e eu me perco naquele negócio. Aí eu falava: não, vá ler sem compromisso, vai passando, porque depois, uma hora, a história vai fechando. E aí deu É. certo isso daí. Isso aí foi um processo até conseguir chegar no final. Mas com essa dica, deu certo. Eu não li todos, eu não li o Hobbit. Eu não li o Hobbit. Eu li o Senhor dos Anéis e li o Silmarillion. Contos Inacabados também não li, mas para mim Legal. a grande peça dele é o Senhor dos Anéis, sem sombra de dúvida. Pedro, saindo um pouco do direito, assim, a gente já saiu um pouco aqui com o Senhor dos Anéis, né? Mas é, conta pra gente um pouco da sua vida pessoal, assim, dos seus hobbies, o que é que você gosta de fazer no Uhum. tempo livre. Você falou que você era do interior, mas já deve estar morando em São Paulo há bastante tempo, né? Sua vida, eu imagino que Isso. já está estabilizada em São Paulo. Eu vim para São Paulo em 2007, que foi o ano que eu entrei na faculdade, né?
E assim, durante essa fase inicial de formação, de desenvolvimento profissional, lógico, muitas coisas eu tive que abrir mão, né, para conseguir conciliar tudo de forma satisfatória. Mas de uns tempos para cá eu voltei a fazer algumas coisas que eu fazia no interior, então jogar tênis, voltar a estudar música, e de um ano para cá eu tenho dedicado alguma parte do meu tempo também para essas questões mais não jurídicas, que é muito importante também, até para os insights que a gente estava conversando antes, no momento do pensar com vinho, né? No caso, pensar com o tênis, pensar com a aula de música, e aí a gente espairece um pouco, é importante ter essa válvula de escape também. Foi o professor Ricardo Maria de Oliveira, Thiago, que falou que na corrida é onde ele tem os maiores insights, né? E aí eu me surpreendi duplamente, porque primeiro, naturalmente, o professor Ricardo está inteiríssimo, né? Graças a Deus, e falam que ele Tão corre inteiro que super bem. impressiona, né? Falam que ele corre super bem, certamente corre mais do que eu, que há muito tempo que não Ah, corro. Mas ele falou isso, os maiores insights, assim, para os meus pareceres, às vezes vêm da corrida, que é onde eu relaxo ali, enfim, isso é muito interessante e, acima de tudo, muito importante também. tem uma história que você já contou aqui, não foi, Vini? Eu acho, de um ministro supremo. Ah, repete. Do Eros Grau, É, não me lembro o nome do quadro, mas é um quadro da TV Justiça que vai entrevistar assim a família dos ex-ministros, né? Logicamente os ex-ministros também. E aí o filho do ex-ministro era o Roberto Grau, disse que num domingo eles estavam indo almoçar em um restaurante e aí ao atravessar a rua o ministro Eros sempre gostou de andar com a bengala, né? E aí ele estava atravessando uma rua relativamente larga, né? E aí o ministro Eros parou assim, um sinal fechado, parou no meio da rua, tirou um papelucho do bolso. Ele dizia que o caderno de anotações dele eram folhas A4 repartidas em quatro, e aí ele furava e juntava um barbante. Aquilo ali era o bloco de anotações dele. Não tinha Moleskine, como a gente tem hoje em dia, caderninho. E aí ele parou assim no meio da rodovia e começou a escrever, né? E o sinal abriu enquanto ele escrevia e o filho falou: pai, pelo amor de Deus, você vai ser atropelado aí. Mas o que que aconteceu? Agora eu quero saber. Ele: não, meu filho, é que eu acabei de ter uma ideia para um parecer meu. Aí ele: pô, pai, não podia ter no final da rua, quando já tivesse concluído a travessia. Ele: não, não, Exatamente, são os insights. a ideia podia ter fugido da minha cabeça. Isso eu nunca mais esqueci disso. É uma história muito, muito interessante. Mas era isso, Thiago. se a ideia foge da cabeça do ministro Eros, imagina da nossa. Ela vai embora o tempo todo. Né? Mas, mas legal, Pedro, importante você falar dos seus hobbies, o que você faz fora do trabalho para esparecer. E hoje eu estava lendo uma matéria hoje cedo, compartilhada até para um amigo do escritório, falando sobre o aumento do consumo de remédios, de pílulas, pelas pessoas durante a pandemia. E assim, hoje em dia, a matéria mostrava bem que as pessoas tomam remédio para tudo, né? Para acordar, para dormir, e várias vezes isso é realmente muito, muito importante, muito um tratamento, seja lá o que for, mas assim, um apoio psiquiatra ou de um psicólogo, mas assim, a gente tem que ver se realmente a gente, quantas vezes a gente está exagerando, saindo um pouco da casinha, e quando você tem uma vida equilibrada, com bons hobbies, e se exercitando bem, e saindo um pouco só, não ficando só preso no trabalho, isso pode ajudar a evitar que ou melhorar a sua saúde física e mental, Certeza. obviamente. Com certeza, porque hoje a gente é bombardeado de informação o tempo todo, e isso, querendo ou não, causa uma certa ansiedade, né? Então, esses momentos de escape, hobbies, são uma forma excelente para se
para se restabelecer um equilíbrio psíquico e emocional. Isso é muito bom. Pedro, a gente está caminhando para o nosso final, mas antes de lhe passar a palavra para as suas considerações finais, a gente queria agradecer imensamente aqui o nosso excelente bate-papo, né, por você ter aceitado o nosso convite, ter se disponibilizado já prontamente a bater esse papo conosco. E, enfim, foi muito interessante, certamente, e aqui eu estou falando por mim agora, né, porque eu não estou na cabeça das outras pessoas, nossa conversa vai ser de grande utilidade para mim, inclusive, né, algumas coisas que você falou. E, enfim, queria mesmo te agradecer, acho que vai ser sensacional aí o feedback dos jovens tributaristas. E, enfim, eu te passo a palavra para. Não sei se o Thiago quer falar mais alguma coisa, mas eu passo a palavra para você para as suas considerações finais. Só agradecer também, a Vini, o Pedro. A gente ficou super feliz em saber que ele era ouvinte, a gente não sabia quando nós o convidamos, foi uma feliz coincidência que ele nos contou que ele tinha ouvido alguns episódios e que gostava muito. Isso mostra que é, quão qualificado é o nosso público, né, Vini? Isso nos deixa muito, muito felizes, até nos surpreende, assim, a gente está tendo surpresas muito boas do trabalho que a gente vem fazendo e compensa o esforço que a gente tem aqui. É super gratificante conhecer pessoas como você e saber que você também nos ouve. Te agradece muito pela sua atenção e desejo realmente uma carreira de ainda mais sucesso. Eu que fico muito feliz com o convite. De fato, eu ouvi todos os capítulos e é uma honra muito grande agora ser entrevistado por vocês. Vocês têm feito um trabalho excelente levando essa mensagem e essa visão do direito tributário sem formalismos excessivos, né? De uma forma leve, numa conversa descontraída, trazendo coisas não jurídicas para a conversa também, muito bacana. E é uma honra ter contribuído com o episódio aí do Jovem Tex. Muito sucesso para vocês. Pessoal, aí a lembrança de sempre, né, que às vezes, por vezes é esquecida, mas é para se inscreverem lá no nosso canal, ativarem as notificações, e, enfim, Curtir, comentar, compartilhar. isso, ativar o sininho, né? Essa semana a gente teve a feliz marca de 1.000 seguidores lá no LinkedIn, nosso podcast não tem nem 6 meses ainda, na verdade está longe disso, então isso demonstra que o nosso objetivo vem sendo alcançado, né, aos poucos. Hoje foi, como já falado, a maior demonstração disso, a primeira pessoa de uma grande banca. E, enfim, por favor, estaremos sempre abertos aqui às sugestões, às dicas, às sugestões para entrevistados especificamente. Ah, gostaríamos de ouvir tal pessoa. E, enfim, a gente agradece bastante o feedback de todos. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos.